E está no ar o terceiro episódio do nosso Pode Crer. Nós estamos muito felizes de estar aqui mais uma vez nessa mesa de edificação, porque olha, vou falar pra você, o que vai sair de testemunho bom aqui nessa mesa hoje não é brincadeira, gente. Mas glória a Deus por isso, nós estamos mais uma vez, vou dizer que nós estamos muito felizes pelo terceiro episódio, o primeiro episódio de 2023. Vai ser com uma pessoa muito especial, já vocês vão ver quem é. Mas antes, senta aí no sofá da sua sala, fique à vontade juntamente aqui conosco. E é isso, vamos dar início. Graça e paz do Senhor pra você que é de paz do Senhor. É nós, tamo junto. Pode crer? Então vambora pro terceiro episódio do nosso Pode Crer. Pastor Campos, estamos muito felizes, Pastor Campos, de você ter aceitado o nosso pedido de estar aqui no nosso Pode Crer. Então, Aline, que legal. Eu aqui fico feliz em poder estar aqui com vocês. É o terceiro episódio, né? O Daniel tá ali também só nos observando ali. Escondidinho. Mas a Aline já aqui abriu com excelência e parabéns, quero parabenizar a Aline. Você tão jovem, o Daniel, empenhado aqui num trabalho tão lindo desse e me dando a oportunidade aqui. A pastora Selva, o pastor Wendel. Obrigado, pastora Selva, obrigado, pastor Wendel. Você que vai nos assistir, né? Esse bate-papo aqui. Então, a Aline disse que estava meio nervosa, mas na verdade acho que eu que estou nervoso, viu, Aline? Nada, pastor, tá tranquilo, gente. Eu que estou aqui suada. Ai, pastor. Mas nós estamos muito honrados de te ter aqui. Com certeza foi um bom convite. Eu sei que o senhor vai liberar muitos testemunhos lindos aí que vão edificar tanto a minha vida aqui, a vida do Daniel e a vida de você que está assistindo. Então fique aí, fique de olho. Então vamos conhecer um pouquinho do pastor Campos. Pastor, quantos anos o senhor tem agora? 60. Que legal, pastor, que bacana. Na verdade, eu sou um jovem um pouco com mais experiência, entendeu, Aline? 60 anos é um jovem um pouco mais experiente. Então, sim, com certeza. Arredondamos aí. Com certeza. Mas eu brinquei recentemente com a minha esposa e com o meu filho que nós fazemos 60 anos de idade e o que a gente ganha de mais especial é uma vaga nos idosos, né? Oh, meu Deus! Uma vaga dos idosos. Eita, pastor. Mas ok. Pastor, o senhor nasceu aqui em Rondônia? Não, eu nasci em Minas, Aline. Eu nasci em Minas e que legal. Mudei assim aos 7 anos para São Paulo. Fui criado em São Paulo. Uhum. Que legal. A família toda do senhor é de Minas? Família toda mineira. Foram para São Paulo também ou não? Uma parte para São Paulo, outra parte para Rondônia. Que legal. Aí foi aí que o senhor veio para cá? Eu cheguei depois. A maior parte da família veio para Rondônia em 75, 74, 75. Já depois, né? E eu fui para São Paulo com meus pais, né? E lá nós fomos criados, lá eu me converti. E bem mais tarde que nós viemos para Rondônia, mas eu já estou fazendo 34 anos de Rondônia. Que legal, uau, que legal. E como é que foi, pastor, essa infância, assim, essa pré-infância, até a conversão e tal? Minha infância e adolescência, Aline, eu posso dizer que foi assim, boa, família católica. Uhum. Eu não nasci num berço evangélico, né? Católicos praticantes, católicos atuantes na igreja. Sim. E meu pai não deixava a família fazer nada no domingo pela manhã sem antes ir para a igreja assistir à missa. E tive muito carinho na minha infância, os pais abençoados. E mudamos muito cedo para São Paulo, né, aos 7 anos. Aos 13 eu já trabalhava e estudava. Então, crescemos nas ruas de São Paulo como qualquer adolescente, como qualquer jovem. Exposto a qualquer coisa também. Exposto a todo tipo de ofertas, né? Ou seja, tive uma vida de jovem normal como qualquer outro jovem, num mundo meio arriscado, posso dizer, né? Andei por caminhos diversos lá, porque dos 15 aos 18, 14, 15, adolescência e me converti entre quase fazendo 18 anos, então experimentei um pouquinho da noite em São Paulo, né? Passei por lá com os meus amigos e depois eu vim para a igreja. Sim, entendi. E como é que foi, pastor, assim, se o pastor não teve esse lar evangélico dentro de casa, como é que foi conhecer, assim, a igreja evangélica? Então, isso é uma situação, assim, muito bacana, porque
as pessoas pensam, mas é possível um jovem ir para a igreja com 18 anos, morando em São Paulo e frequentando as baladas e as noites em São Paulo? Quando Deus age na vida da pessoa, ele não olha a idade, ele não olha a posição, ele simplesmente faz, né? Foi o meu caso. Eu não pensava em ir para a igreja em hipótese alguma, porque meus pais católicos, a minha família, tradição católica. Eu era rodeado de muitos amigos católicos, jovem, nas noites em São Paulo. Então não tinha nem por que pensar em igreja. Na verdade, minha irmã mais velha, ela foi primeiro para a igreja e através dela começou a família, indo para a igreja também. Aí ficou eu e meu pai. Na minha casa ficou dividida, minha mãe e minha irmã iam para a igreja e eu e meu pai não ia. Nós fazíamos o que a gente tinha que fazer ali entre família. Minha mãe insistia muito para que eu fosse para a igreja, mas eu não ia, porque é o pensamento de todo jovem, né? E eu, assim, tive muita dificuldade para chegar até a igreja, mas quando cheguei com o coração também, força de vontade para não sair mais. E é verdade, né? Como o senhor está falando, que o jovem, ele não é, assim, cativado dele mesmo de ir para a igreja, principalmente quando não nasce, né, no lar evangélico e quando não tem influências, igual o senhor estava falando. Não tinha os amigos, não tinha amigos, assim, que eram de igreja evangélica nem nada, então não tinha uma influência, né? Na verdade, houve algumas situações interessantes na minha ida para a igreja. Primeiro, a minha irmã, ela é uns 2 anos mais velha que eu, então a gente regulava a idade mais ou menos. Ela foi primeiro que eu para a igreja. Então ela, sim, ela tinha muitas amigas e amigos da igreja que faziam parte do grupo de jovens das igrejas ali e tal. E ela tentava me apresentar esse grupo de jovens, mas eu saía, né? Eu sempre arrumava um meio de sair fora. Resistia, né? Enfim, não me encontrava com eles. Eu tinha outra convivência, outra linha, outros amigos, e como todos têm, né? Mas para trabalhar em São Paulo nós pegávamos os trem, não era metrô na época, era o trem, tinha metrô só de uma parte da cidade e tinha alguns vagões ali. É interessante a gente falar um pouquinho sobre isso daqui, porque foi a forma que eu conheci Jesus, né? E nesses vagões, na época, o trem ele tinha 9 vagões. Então, cada grupo mandava num vagão daquele ali. Então, quando partia do primeiro vagão, sentido seu trabalho, contava da onde estava o operador ali, o maquinista, para o final. Então, o terceiro vagão viajava um grupo de jovens crentes da igreja. No quarto vagão, sentido o operador do trem, o maquinista, era um grupo de pessoas que viajavam naquele vagão de jovens, mais jovens assim, onde a maconha, a prostituição, os grupos de balada. Do mundo mesmo, né? É ali. E aquele era o meu vagão. A minha irmã viajava no terceiro vagão, eu viajava no quarto vagão. Entendeu? Totalmente oposto, né? Ali no quarto vagão não entrava pessoas de outro segmento, a pessoa evangélica tinha dificuldade para entrar ali, entendeu? Porque era quase que fechado, não sobrava espaço para quase respirar ali dentro. E eu saí desse vagão, do quarto vagão para o terceiro vagão, não abri piscar de olho. Meu Deus. Entendeu? E criamos uma história ali também, foi interessante. E nessa minha conversão, eu tive uma dificuldade, porque eu, quando tinha 14 anos, eu fui numa igreja. E eu era muito cabeludo. Entendeu? E eu conheci uma menina lá. 14 anos. Mas 14 anos naquela época, o cara pensava como um homem. Porque já trabalhava muito cedo, já trabalhava, né? Já sabia o que queria. Entendeu? Já tinha responsabilidade. O cara era meio definido. 15 anos, 16 anos de idade, não era menino não. Era homem. Mas acabei gostando da igreja, isso aos 14. Fui ter uma conversa com o pastor, perguntar para ele como que eu fazia para cantar no grupo de jovens, como que eu fazia para tocar na orquestra. E ele me zoou, na verdade foi isso que ele fez.
entendeu? Porque eu era muito cabeludo e ele era careca, ele era calvo. E quando, num término de culto, e eu tinha uma admiração muito grande por ele, eu cheguei perto dele para perguntar para ele, e ele me respondeu bem assim: a primeira coisa que você tem que fazer é cortar seu cabelo. Eu tô cabeludo, e passou a mão assim na cabeça, e ele não tinha cabelo. Eu virei as costas e não voltei mais na igreja. Meu Deus. Entendeu? E aí não tinha quem me convencia aí na igreja. Então, depois foi minha irmã, até que chegou o meu momento. Ó, quase próximo dos 18 anos, aí Deus começou a trabalhar na minha vida. E aí eu me converti aos 18 anos. Aí foi totalmente diferente. Totalmente diferente, as experiências começaram ali. E eu comecei a ter essas experiências lá nesses vagões desses trens. Porque eu estudava, eu trabalhava e tinha uma academia de artes marciais que eu frequentava. E eu frequentei ela por 4 anos. Eu descia numa estação quando eu voltava do trabalho, segunda, quarta e sexta. E é interessante que tinha uma menina que fazia faculdade, uma moça, eu já estava com quase 18 anos, e ela fazia faculdade nesse lugar que eu fazia academia. A faculdade era bem próximo. Então, quando eu terminava o meu horário, era o mesmo horário que a gente pegava o trem, que já era quase 23 horas mais ou menos, 22h30 mais ou menos. Era o horário que a gente pegava, e ela estava sempre ali meio sozinha na estação. Entendeu? E foram assim, mais ou menos uns 3 anos eu tentando conquistar aquela menina. Ela era crente. Mas ela tinha uma postura diferente. Completamente diferente. Entendeu? Ela sorria, ela me cumprimentava. E eu falava com os meus amigos, mas que menina difícil. E eu dizia para eles, mas eu sou insistente. Tá, aí quando eu resolvi ir para a igreja assistir um culto com minha mãe, eu conheci um casal. E esse casal hoje, segundo a informação que eu tive não muito tempo atrás, eles são pastores em Armelino Matarazzo, São Paulo, de uma grande igreja. E quando eles me convidavam para ir na igreja, eu não conseguia dizer não para eles. Entendeu? Então, chegou um determinado dia lá, indo poucas vezes na igreja, num culto normal lá, ela estava dando uma palavra, a esposa dele, eles recém-casados, e nessa palavra Deus começou a trabalhar no meu coração. Mas dentro da minha mente vinha assim, mas como que eu vou fazer na segunda-feira? Porque isso era num sábado, entendeu? Como que eu vou fazer na segunda? Na segunda-feira eu tenho que encarar meus amigos num quarto vagão. É a primeira dúvida que vinha na mente. Como que eu vou fazer com a academia, quase 4 anos lá dentro, tinha uma participação muito ativa lá dentro. O que eu faço? E aquela dúvida foi entrando no meu coração. Eu só sei que quando o pastor pegou o microfone e perguntou se tinha alguém que gostaria de fazer uma decisão a Cristo, eu não vi mais nada. Eu me joguei nos braços de Jesus, assim, chorando lá na frente, que eu olhei do lado, entendeu? O meu pai também estava de joelho do meu lado. Meu Deus. Então, eu levantei dali e eu me lembro que foi a primeira vez que eu pude ouvir Deus falar comigo. Eu tinha exatamente 18 anos. Eu tinha tudo que um jovem de 18 anos pode ter ou pensar em ter dentro de um mundo, né? Dentro de uma convivência, de uma sociedade. Menos dinheiro eu não tinha, mas tinha quem bancava. Então, é sempre assim, né? Eu não era uma pessoa de bem financeiro, não. Eu não era, mas eu sabia o que eu queria e como trabalhar com aquilo dali. E eu tinha muitos amigos que gostavam da minha companhia também, da presença da gente e tudo. Então a gente não tinha falta daquilo que precisava. Mas ao ir para a igreja e tomar aquela decisão, eu pude ouvir Deus falar comigo pela primeira vez: tu serás cheio do que é meu. Eu não esqueci mais dessa palavra. Eu realmente pude ouvir Deus falar comigo. Porque eu era cheio do que não era de Deus. Mas a partir daquele momento eu estava deixando ali tudo que não pertencia a Deus. E Deus falou comigo: a partir de agora você será cheio do que é meu. Nossa. Aquilo me deu forças. Eu pude conhecer realmente Deus. E na segunda-feira eu tinha um amigo que treinava junto comigo já há muitos anos. E ele era o mais terrível da turma.
E ele morava no mesmo bairro que eu. E eu pensava, o que eu vou fazer? Né? Como vou fazer com esse cara? Tinha uma menina que eu estava namorando de uma faculdade que era do lado onde eu trabalhava, ela estava de férias. Era uma moça muito bonita também. E eu tinha esses dois confrontos na minha vida. Eu tinha que confrontar esse amigo e tinha que decidir sobre a menina que eu estava namorando. Eu que também não morava no meu bairro, morava num outro bairro muito perigoso, que era difícil até para ir lá no bairro dela. E eram duas decisões que eu tinha que tomar já ali de imediato, entendeu? E na segunda-feira pela manhã nós viajávamos no mesmo trem. Aí eu falei, o primeiro que eu encontrei indo para a estação foi esse meu amigo. Perguntou como que eu estava, eu disse que estava tudo bem. Eu falei para ele que a partir daquele momento nós não estaríamos mais no mesmo vagão. Ele falou, mas o que aconteceu? Eu falei, fui para a igreja. E a partir de hoje, eu vou servir a Cristo. Vou na igreja e vou frequentar a igreja e vou... Ele riu, me zoou, falou, isso aí é alguma moça, é alguma menina que você está olhando lá e tal. Eu falei, não, o tempo vai te responder isso daí. Aí eu pensava dele ter uma reação assim, né, meias... Mas foi o contrário, ele me abraçou e falou para mim, olha, se você acha que encontrou algo legal e melhor, vá em frente. E aí eu fui para esse terceiro vagão, eu saí do quarto vagão para o terceiro vagão. E que é interessante, chegou à noite, era o mesmo procedimento, o terceiro vagão de um grupo, o quarto vagão de outro grupo. Eu entrei no terceiro vagão, que era o terceiro vagão dos crentes. Mas era um grupo de jovens muito grande que viajavam ali, de tudo que era igreja, e de vários lugares, à medida que o trem... ia parando e ia entrando, chegando gente e já sabia em qual vagão ia. E nesse vagão a gente entrava no Brás, é um ponto final, né, de uma linha, terminal. Então a gente ocupava os espaços que tinha ali e minha irmã já frequentava lá. Então ela, com muita alegria, muito prazer, primeiro dia, na segunda-feira, e já me apresentar os colegas delas ali e tal, todo mundo reunido ali, meu irmão aqui e tal, eu meio sem saber o que fazer. Aí ela disse para mim, tem alguém que eu quero que você conhece, que é muito especial para mim, é minha amiga e tal. Aí essa moça estava sentada num canto do banco. Quando eu cheguei lá perto dela, era aquela moça que eu tentava há 3 anos seguidos. Que ela sorria e... Ai, meu Deus, que legal, pastor. Era ela olhou assim pra mim e olhou, ela sentada, eu em pé. E aí ela olhou pra minha irmã e falou, eu já conheço seu irmão. Ai. Aí ela estendeu a mão assim pra mim, me deu a paz. E eu não sabia o que fazer, perdi o chão ali na hora. E aí ela falou, que bom que você está aqui no nosso meio. Eu falei, então, e meu propósito é vir para ficar. Mas também assim, acabou ali, né, aquela conversa com aquela menina, só foi uma experiência na minha vida. E também o testemunho dela, que eu guardei para sempre, a postura dela, né, porque é muito raro você ver isso hoje, né. E ela conseguiu ficar na minha memória como um bom exemplo. Sim. Né? E eu passei a frequentar aquele vagão. Quando eu saí de São Paulo, Aline, aos 22 anos, nós tínhamos cerca de 300 jovens que viajavam naquele vagão. Nós fazíamos culto dentro daquele vagão. É muita gente. Entendeu? Nós cantávamos, nós pregávamos, pessoas se convertiam ali dentro daquele vagão. Sim. Amigos meus que frequentavam o quarto vagão passaram a frequentar o terceiro. E teve uma vez que eu voltei em São Paulo e me encontrei com eles, já estava pastoreando, já estava em campo missionário, e eles me falaram que em todos os horários naquela época que saía do Brás, tinha culto. Foi abrindo em outros vagões e tinha mais de 1.000 jovens naqueles horários que viajava junto. Entendeu? E até hoje, se você perguntar para muitas pessoas lá que são daquela época, eles vão falar desses trabalhos, entendeu? Que aconteciam dentro desses vagões, dos testemunhos que aconteciam dentro desses vagões. E dali saíram muitos pastores. Entendeu? E cheguei até aqui no Buritis. Que legal, gente. Que história, pastor. Que incrível, né? E o senhor falando...
Que lindo que era para as pessoas que acompanhavam também. Por exemplo, as pessoas que já estavam em um vagão e ver o senhor passando de um vagão para o outro. Sim. Conforme o tempo, né? Com o passar do tempo, eu entrava nos vagões e as pessoas cutucavam assim um no outro, apontando, dizendo, porque eu já não tinha mais problema para entrar sozinho num vagão e pregar. Entendeu? Eu entrava em qualquer vagão, se tivesse um grupo de jovens ali comigo, tudo bem, se não tivesse, eu pregava da mesma forma, porque até mesmo aqueles que viajavam ali também me conheciam. Então, porque via ali todo dia, né? Era uma rotina. Ali, então era muito normal, era muito comum eu entrar dentro de um vagão, esperar uns 5 minutos assim, olhar para um lado, olhar para o outro, tinha bastante gente, eu deixava uma palavra, ministrava uma palavra lá, mas a primeira vez que eu falei, as pernas tremiam, eu quase morri dentro desse. Pastor, eu ia falar isso pro senhor agora. Como é que foi a primeira vez? Foi uma loucura, porque a gente se sentia muito seguro, porque você entrava num local que se você tirasse o pé do chão, você não conseguia colocar de novo. De tanta gente. Tanta gente. Mas à sua volta estava aquele grupo de moça, de rapaz que cantava, que falava. Então, para quem estava começando, era muito cômodo, né? Eu chegava, entrava lá no meio deles e ficava. Mas um determinado dia, eu cheguei meio atrasado e o trem já estava muito cheio. Eu não consegui chegar até o meio do grupo. Eu fiquei meio distante deles. Distante assim, uns 5 metros. Mas nesses 5 metros, uma multidão de pessoas. E eu estava sentado. E eu poderia ter ficado sentado ali, quietinho, tranquilo. Mas tinha uma senhora, 2 senhoras na minha frente. E eu me levantei e pedi que uma delas se sentasse. Me levantei. Eu sou alto desde meus 18 anos, né? E eles me viram. E eu estava distante deles. E nesse momento... eles cantavam e aí chegava o momento de ministrar a palavra. Eles olharam assim para mim e falaram, você vai ministrar. Eu falei, eu? Eles falaram, é. Eu falei, vocês estão loucos? Perderam o juízo, mano. Ai, pastor. Aí comecei a suar. Já era quente lá dentro, porque eu não tinha ar-condicionado na época nos trens. E eu já comecei a suar. E aí eles falaram, não, é você. E aí, quando terminaram de cantar, não tinha mais o que fazer. Ficou aquele silêncio, ou eu falava ou eu não falava. Mas eu já vinha me preparando para aquilo também, né? Mas para começar, meu Deus, depois comecei e não sabia parar. Aí engatou e foi embora. Eu não sei quantos minutos eu falei, a perna tremia. Eu só sei que eu cheguei em casa depois com dificuldade para sentar. As pernas tremiam assim, ó. Entendeu? Mas foram experiências maravilhosas. Construção de grandes amigos, hoje grandes pastores por aí pelo Brasil afora. E ficou uma marca na nossa vida. Entendeu? Registrado e muita saudade. Sim, que legal, pastor. Ouvindo o testemunho do senhor é muito parecido com o meu, assim. De ter sido do mundo, aos 18 anos se converter também. E eu lembro quando eu cheguei na igreja, era aniversário da igreja, e eu não sabia. E tinha muita gente dentro da igreja. E eu cheguei, sentei no meu cantinho ali, na época eu tinha um namorado. Cheguei com ele, sentei no cantinho da igreja, e o apóstolo da nossa igreja, o apóstolo Silvio Viola, estava ministrando. E eu lembro que ele olhou assim pra todo mundo, mas ele olhou direcionado pra minha direção assim, e falou bem assim, tem alguém aqui dentro que nessa noite vai morrer pro mundo e vai só servir a Jesus, não vai saber fazer mais nada além disso. Amém. E eu, da mesma forma que o senhor falou, eu comecei a chorar e quando eu abri o olho eu tava lá na frente, só chorava, eu não sabia como eu tinha chegado lá. É muito impactante, é muito forte, assim, a gente realmente sabe que é ele que tá falando, né? E eu cheguei, entreguei minha vida pra Jesus e realmente nunca mais, abandonei tudo, deixei tudo pra trás, tudo mesmo. E agora o senhor falando sobre isso, sobre ter pregado a primeira vez assim no vagão, né? Eu lembro, há pouco tempo agora, numa ida pra de Paraná. Entrei no ônibus pra vir embora, né? De Paraná pra cá. E eu orei. Falei, senhor, guarda esse ônibus, né? Guarda esse ônibus, que cada um de nós cheguemos em casa bem, guarda a família de cada um que tá aqui dentro. E eu senti no meu coração, levanta e ora por todo mundo. Eu falei, Deus, não. Eu falei, por favor, não faz isso comigo. Só que não tem pra onde correr, né? A gente não quer desobedecer também, a gente, pelo temor, né? E eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? E fiquei, pastor, de Paraná até Ouro Preto, dá uns 40, 50 minutos de ônibus. E eu fui de lá aqui, meu Deus, como é que eu faço? O que eu vou fazer? Mas no final, deu tudo certo, consegui orar. O senhor pediu pra que eu orasse por cura também. Amém. E daí aconteceu, foi lindo. Mas é igual o senhor tá falando,
meu Deus, como é que eu vou fazer? A perna treme. É uma experiência, assim, maravilhosa, né? Difícil, mas... Sim, mas depois que rompe também, né? A gente fica assim, bem... Aí se tornou uma rotina na nossa vida. Eu fui para a igreja, na igreja eu cheguei aos 18 anos e minha esposa tinha 13. Nós casamos, ela tinha 16 anos, eu a conheci na igreja. Ela era adolescente de 13 anos, tinha um grupo de jovem bem grande na nossa igreja. Mas eu não tinha projeto para casamento. Eu não pensava nessa possibilidade de casar. E aos 21, Deus fez tudo na minha vida. Deus mudou a minha vida por completo dentro da igreja durante esse 1 ano. E eu já conhecia a minha esposa porque ela era vizinha, né? Uhum. Era vizinha. Era só uma adolescente e eu nem olhava ela. Ela estava fora da minha agenda. Mas não estava fora da agenda de Deus. Era propósito, né? Então, isso é uma coisa que eu posso afirmar assim, com clareza, porque Deus não muda e Ele nunca mudou, entendeu? Ele é ontem, hoje e eternamente. Então, o jovem de hoje, ele pode até ser mais descolado do que o jovem da época, ou não sei como eu diria, mas o que Deus tem reservado para uma pessoa quando ele está na presença de Deus, o que Deus fazia lá, ele faz hoje, é a mesma coisa, entendeu? Então, a minha esposa, hoje, ela já me observava, entendeu? Com seus 14 anos, com seus 15 anos. Ela me observava, mas eu nem olhava ela, porque ela para mim não estava na minha agenda. E a partir daquele momento que eu fui para a igreja também, eu meio que rifei essa parte, entendeu? Eu falei, eu vou servir a Jesus e eu vou ficar aqui, no meu lugar. Mas passaram-se 2 anos, e dentro dessa aproximadamente 2 anos, Deus mudou o meu pensamento de uma noite, assim, dentro de uma noite para um dia, Deus mudou meu pensamento. Eu procurei meu pastor, meu líder na época, e ele me orientou. Eu fui conversar com ela já tinha uma resposta de Deus há mais de 2 anos, entendeu? Que estava no coração dela e ela aguardando Deus fazer alguma coisa na minha vida. Ela já sabia que era o Senhor, então. Ela já sabia. E eu cuidava dela, assim, com um certo carinho, porque ela era mais nova e ela era uma pessoa bem, assim, simples, até da mesma forma que ela é até hoje. E era uma pessoa já muito abençoada por Deus. Então, quando os jovens saíam da igreja, como eu tinha já uma experiência no mundo e tinha vindo de lá, eu tinha um certo cuidado com ela. Entendeu? Sem saber, porque às vezes a gente ia para as vigílias à noite, voltava no amanhecer do dia e tal, em grupos, mas eu sempre num lugar, mas meio que cuidando dela, entendeu? Meio de olho nela. Mas preocupação assim, de cuidar dela. De respeito, né? Ela é muito nova. E do nada assim aconteceu, mas o projeto de Deus na nossa vida era mesmo ministério. Então, quando nós casamos, passaram-se, parece que 6 meses do nosso casamento, nós fomos para a primeira igreja. Eu tinha terminado os estudos e fomos enviados para a zona da mata de Minas. É uma cidadezinha muito pequena, lugar muito difícil e de uma cultura completamente diferente. Não dá nem para assim, acreditar que existia um lugar daquele jeito na época. E distante, nós fomos reabrir uma igreja que estava fechada. E nesse local, quando o pastor Paulo Leivas Macalão foi abrir a igreja nesse local, ele foi apedrejado lá. Meu Deus. Entendeu? Eles apedrejaram ele lá. E nós fomos próximo dessa cidade, não era propriamente esta igreja, era uma igreja vizinha dessa, mas a igreja mais próxima de onde eu estava era esta. Eu estava para frente ainda. E lá era um negócio meio diferente, meio que irracional, entendeu? Porque eu cheguei com 22, 23 anos mais ou menos, minha esposa com 16, 17 anos, mais ou menos isso, não dá, 17 eu acho ela. Eu mais ou menos isso, 23, por aí 24, não tenho na memória certinho aqui, mas
Era um lugar totalmente diferente do mundo que eu vivia. Eu vivia em São Paulo, entendeu? Nós podemos dizer assim, que a gente vive atrás, às vezes alguns anos atrás de alguns lugares, entendeu? Isso não é difícil a gente comparar. Nós, por exemplo, aqui no Brasil, Rondônia com São Paulo, Rio, os grandes centros, nós estamos meio atrás aí alguns anos, tipo aí 10 anos atrás, Sim. certo? Quando você pega o Brasil em termos de primeiro mundo, nós estamos muitos anos atrás. Sim. E na época não era diferente. Por exemplo, hoje nós estamos bem atrás de São Paulo. Alguns anos atrás, por estar aqui em Buritis ainda mais, né? E na época eu saio de São Paulo para ir para esse lugar. Quando nós chegamos lá, eu assustei. Cada casa tinha uma cruz na frente, na porta ou na janela. Na primeira noite que nós dormimos, quando foi pela manhã, na casa que nós entramos, eles apareceram lá jogando arroz em cima da casa. Depois que eu fui tomar conhecimento que é uma tal de folia de reis que eles fazem com as matracas, que é um negócio de bater, pá, 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 pá. Entendeu? Eu acordei na minha casa com a minha esposa, muito jovem ainda, com aquele susto. Parecia um filme de terror, entendeu? Aquele monte de homem e mulher com umas roupas diferentes, com uns cantos estranhos, batendo aquela madeira com aquele barulho e jogando arroz em cima da casa. Eu acordei assim, falei, aonde eu vim parar? O que eu tô fazendo aqui? Que é isso aqui? Entendeu? Aí tá, nesse lugar de crente tinha eu, minha esposa, um primo e uma prima. Só nós 4. E neste lugar, ninguém visitava a nossa casa e não aceitava a nossa visita. E o que mais me assustou, depois de um ano que eu estava lá, morreu uma pessoa que não era católico nem era evangélico. Era uma pessoa parada que não pertencia a nenhuma igreja. Então eles o classificavam como protestante. Era Sim. a palavra que eles davam para essa pessoa. Essa pessoa era uma pessoa muito carente, época de chuva, carro não chegava lá, nesse lugar. Não havia destacamento da polícia militar, nem delegacia nesse lugar, entendeu? Então, esse cidadão morreu e ficou num banco embaixo de uma casinha de sapé que ele tinha e mandaram me chamar para ir fazer o sepultamento dele. E no alto da cidadezinha, do distrito lá, o cemitério fica no alto do morro, um cemitério muito grande, cercado. E eu fui para lá. Quando eu cheguei lá, já tinha 2 dias que o homem estava morto e ninguém tinha feito nada para sepultá-lo. E eu fiquei assustado com aquilo. Fui ver o que estava acontecendo. Eles não deixavam sepultar no cemitério. Meu Deus. Eu não acreditei naquilo. Eles estavam fazendo uma cova do lado de fora do cemitério, cercando com arame farpado, entendeu? E fazendo a cova desse homem lá, para sepultar ele lá. De fora. Que não aceitavam fazer o sepultamento dentro do cemitério. Eu saí dali, naquele dia, voltei para minha casa, era já próximo da tarde, e comuniquei com o delegado, que ficava distante uns 22, 23 quilômetros mais ou menos, o delegado mais próximo. O que estava acontecendo, que não tinha nada a ver comigo, não tinha nada a ver com a igreja, mas iam sepultar um cidadão do lado de fora do cemitério. Muito injusto, né? Assim, e ele foi para lá. Foi ele e um agente só. Tiveram muita dificuldade para chegar lá, chegaram pela manhã. Quando eles chegaram pela manhã, foram para o cemitério, o que coube de gente dentro do cemitério foi tudo armado. Você via os revólveres aparecendo assim e tal. E ele mandou esse senhor parar de fazer a sepultura do lado de fora e fazer dentro do cemitério. O nome do coveiro era José Trindade, não me esqueço dele. Ele era baixinho e ele fazia um cigarro de palha muito grosso na boca, fumando. E os responsáveis lá pelo cemitério e, enfim, pela situação ali, os administradores, eles não estavam. Quando eles chegaram, o seu José Trindade já estava com a cova quase que cobrindo ele, entendeu? E eles chegaram na frente do delegado e mandou parar. Meu Deus. Aí começou um clima tenso dentro daquele cemitério, porque o delegado mandava ele continuar
e o pessoal mandava parar, entendeu? Não queria. Até que por fim o delegado disse para ele, olha, se você parar, considere-se preso. E aí ele virou para o pessoal que estava lá e disse o seguinte, falou, olha, vocês podem até me impedir de sepultar esse homem aqui, mas eu saio daqui, eu peço o efetivo que for necessário em outra cidade, eu trago o efetivo que for necessário e nós vamos fazer o sepultamento desse homem aqui dentro. Eu pedi a palavra. Foi durante 4 anos que eu fiquei neste lugar, foi a única vez que eu falei para mais de 10 pessoas. Durante 4 anos. Dentro de 4 anos? Dentro de 4 anos, eu não falei para mais de 10 pessoas, porque eu não tinha em nenhum culto 10 pessoas para me falar. Eu fiz culto mais ou menos uns 3 anos. Era eu, minha esposa, o meu primo, minha prima e depois uma família que nós ganhamos para Jesus e era só, entendeu? Nada de amigos. Aí comecei a fazer amizade com os jovens daquele lugar, porque eu era de São Paulo e tal, eles queriam saber como era São Paulo, como eram as noites de São Paulo e tal. Quem ia na minha casa eram os jovens desse lugar. Eles sentavam do lado de fora, num banco, e a gente ficava lá. 10 horas não tinha mais energia. Aí a gente ficava ali conversando até meia-noite, às vezes, 1 da manhã, 2 horas da manhã, entendeu? E eu fiz amizade com eles. Então, dentro do cemitério, quando eu comecei a falar, eles se aproximaram de mim. Um grupo muito grande de jovens, mas tudo armado também. Uhum. E falaram para mim, pode falar à vontade. Aquilo me deu assim um pouco de segurança, porque o clima ali estava muito pesado. Então eu pude falar para toda a cidade, porque eu estava na parte mais alta e o cemitério era muito grande e meio morro abaixo. E eu falei para aquela multidão de pessoas ali. Aí eu pude falar de Jesus para aquela multidão. De mostrar para eles que a religiosidade nunca salvou e nem salva. Entendeu? Meus pais eram religiosos e muitos deles ali o conheceram. Entendeu? Mas quem salva é Jesus. E eu tinha ali dentro daquele local várias pessoas que a sociedade rejeitava, mas estavam sepultados ali. Tinha pessoas de bem sepultadas ali, tinha pessoas que a sociedade não queria nem ver, mas estavam sepultados ali. E o que impedia aquele homem, que dizia ser protestante como eles diziam, de ser sepultado ali? O que impedia? Quando eu disse isso, uma moça de 20 anos, mais ou menos, não me lembro o nome dela, lembro do nome do pai dela. Ela saltou por cima daquela cova e deu de dedo na minha cara. Eu também tinha a mesma idade dela quase, eu tinha acho que uns 23, 24 mais ou menos, ela tinha uns 20, entendeu? E aí ela falou um monte de coisa para mim, eu sorri para ela, quando ela terminou de falar, minha filha, você estuda? Aí ela falou, claro que eu estudo. Aí eu peguei e falei, não estou falando aqui de religião, eu não estou falando de ser mais santo ou de deixar de ser santo, eu estou falando aqui de direitos humanos. Você já estudou sobre direitos humanos? Estou dizendo que nós estamos diante de um corpo, de um ser humano, e ele precisa ser sepultado aqui dentro. E aí o delegado pediu para que eu encerrasse a minha fala, porque o clima ficou tenso. Mas resumindo, eu olhava a cova aberta e olhava o seu José Trindade lá dentro e pensava comigo assim, a hora que saiu o primeiro tiro, vamos jogar aqui dentro. Eu me jogo lá dentro. Ô, pastor. Ai, gente. Que loucura. Daí, depois de muita confusão lá, esse pessoal se manifestou, esses jovens. Eles deram umas batidas de pé lá em volta da esposa do cara que estava travada mesmo, estava bêbada. E falaram para ela calar a boca e viraram pro delegado e falou, doutor, pode sepultar o homem aí que o senhor vai sepultar e ponto. Aí tá, eles resolveram sepultar. Interessante que esses dias atrás, agora poucos meses atrás, eu estava aqui em casa à noite e eu vi alguém nas redes sociais de lá, da região. Começou uma troca de ideia, entendeu? Falando desse assunto. Olha que coisa de louco. Diz que teve uma época aqui que alguém aqui dentro desse lugar, as pessoas não deixavam enterrar pessoas aqui dentro que eram da igreja evangélica e tal, entendeu? Aí entrava um batista, entrava um da assembleia, entrava um católico, e eu deixei, fui observando. Quando já tinha lá muito comentário, eu entrei e falei para ele, essa pessoa sou eu. Entendeu? Só que eu quero dizer para vocês uma coisa, não ficou mágoa no meu coração, não ficou, sabe? Pelo contrário, esse local para mim foi um deserto
E no deserto a gente não fixa a residência, a gente passa por ele. Mas você sai dele com um aprendizado muito grande. Falei, hoje eu sou pai de 2 filhos, os 2 se formaram em direito, são advogados. Tenho uma igreja abençoada. Estou numa cidade pequena do interior do estado, mas amo de paixão essa cidade e as pessoas que aqui residem, entendeu? E essas pessoas que eu convivi com elas aí, só serviram de experiência e o que eu tenho no meu coração é gratidão por elas, entendeu? Não faz, eu acho, 6 meses que isso aconteceu. Meu Deus. Entendeu? Então, lá foi o deserto que trabalhou e que me moldou. Eu saí daquele lugar, eu fiquei 4 anos pensando assim, Deus, eu não tenho chamada ministerial, o Senhor não tem obra comigo, o Senhor disse que eu seria cheio do que é teu, tem 4 anos neste lugar, eu consegui batizar 6 pessoas, entendeu? Mas foi lá que aconteceu muita coisa na nossa vida, nesses 4 anos. Eu saí e eu pude ver depois a Bíblia se cumprir literalmente, porque a Bíblia diz, um planta, o outro rega e Deus dá o crescimento. Passado uns anos, eu passei por este lugar e alguém me falou, olha, tá tendo festa lá. Eu falei, o quê? Tá tendo festa na igreja lá. Eu falei, vamos lá? Aí eu falei, vamos lá, eu tenho um tio que mora lá, vou visitar ele e ver se isso aí é verdade mesmo. Aí cheguei lá, essa família que nós tínhamos batizado, a esposa do irmão era a professora de escola dominical, era responsável pelo departamento infantil e ele era o 2º líder da igreja. Aí eles não tinham ninguém para ministrar naquela noite. Eu falei, não. Aí ele falou, fica aí, ministra. Eu falei, com certeza. Eu tinha sido expulso de uma casa, Aline. Uma visita que nós fizemos lá. Não é expulso assim, fui expulso literalmente. Eu fiquei sabendo que a senhora que morava naquela casa tinha vontade de ir na igreja. Eu chamei minha esposa e fomos lá visitá-la. Quando nós entramos na sala, o esposo não estava, ela mandou a gente entrar, nós entramos. E eu fui fazer uma oração. Quando eu abri a Bíblia, o marido dela chegou. E ele chegou e falou, olha, a porta que vocês entraram é aquela ali, saia da minha casa. E sai agora. Meu Deus. Eu saí. Depois desses anos todos aí, eu chego lá de volta e vou visitar a igreja e ministrar à noite. Que eu cheguei na porta da igreja, eu vi um grupo de irmãs uniformizadas, eu vi um grupo de jovens, mais ou menos uns 15 jovens de uniforme, sabe? Camiseta e tudo, as crianças. E quem estava sentado na ponta do primeiro banco era a esposa desse homem. Aí eu olhei assim, e aí as lágrimas vieram aos olhos e eu pude entender. Um planta, outro rega e Deus dá o crescimento. O meu trabalho lá não foi vão. E serviu de uma experiência, porque me amadureceu. E Deus me fez caminhar depois disso por caminhos, né? Deus já me levou na Europa umas 2 vezes. Deus já me levou nos Estados Unidos, já me levou em Israel, Egito, né? E o que Deus fez na minha vida é coisa grandiosa, né? E ontem nós fizemos 39 anos de casado, bodas de mármore, né? Que legal, pastor. E até brincaram, me zoaram muito lá no Egito com isso, mas me deram os parabéns porque eu era esposo de uma mulher só por 39 anos, por 38, mas só tenho a agradecer a Deus. Que lindo. Dizer para vocês que são jovens, que conheceram a Cristo e que às vezes está em dúvida ainda até se fica na igreja, se não fica na igreja, não existe outro caminho. Ser livre, ser jovem e ser livre é você poder fazer o que você quer fazer, mas você não faz porque você não quer fazer. Entendeu? Não existe essa desculpa de que muitas pessoas falam, a igreja não deixa, a igreja proíbe, o pastor proíbe. Ninguém proíbe ninguém fazer nada, nós somos livres. Nós não fazemos porque nós somos livres. Você tem 20 anos, você não faz o que você quer porque você é livre. Exatamente. Agora, quem não é livre não consegue. Quem não é livre não consegue deixar. Não consegue. A gente é preso, né? Eu lembro muito bem. Quando eu era do mundo, deixar de beber, por exemplo, com os amigos. Correto. Você não é livre. Você tá preso. Por quê? É uma necessidade. Se você falar bem assim, não, hoje eu não vou beber. Ué, como assim hoje você não vai beber? Por que não? Então, assim, você tem que fazer aquilo ali. Você tá preso naquilo. Hoje não. Hoje... Por que não bebe? Porque eu não quero. Porque eu não quero.
simplesmente assim, porque não Simplesmente quer. assim, Não faz Então, falta, não é algo que vai edificar. vivemos uma época muito difícil nesses anos passados e nós reconhecemos isso hoje, e os grandes líderes hoje já se posicionaram, e graças a Deus que pela liderança que a gente tem hoje a nível nacional, né? Em todas as igrejas eu posso dizer, e eu falo pela nossa, né, que hoje tem uma visão aberta para trabalhar com os jovens, para trabalhar com os adolescentes, para trabalhar com as crianças, e isso é muito bom, porque eu não vejo idade para servir a Deus, não existe idade para servir a Deus e para fazer as coisas para Deus. A criança faz, o adolescente faz, o jovem faz, o idoso faz, a idade está aqui, ó, certo? Tem pessoa jovem com a mente velha, tem pessoa de idade com a mente jovem. Eu, quando cheguei aqui há 9 anos atrás, eu tive muita dificuldade aqui em Buritis para conciliar essa mente velha com a mente nova, entendeu? E a mente nova com a mente velha. Mas o que é isso, pastor? É a forma de apresentar o Espírito Santo para os nossos filhos, para os nossos netos. Eu tenho um neto com 5 anos e ele ama a igreja. Ele é apaixonado pela igreja, entendeu? Mas eu me lembro, quando eu fui para a igreja, certo? Muitos líderes não tinham essa preocupação com o jovem e nem com os filhos. Apresentavam a igreja para o filho como um local de punição, entendeu? O filho ia forçado para a igreja. Sim. E pensando assim, quando eu crescer um pouco mais, eu não volto mais na igreja. Nunca mais ninguém me vê aqui. Entendeu? Porque era puxão de orelha da mãe, era puxão de orelha do pai, era puxão de orelha dos diáconos da igreja, era sustentado pela orelha e levado lá e colocado do lado da mãe. Ou seja, era um verdadeiro terror, né? E isso, graças a Deus, acabou. A criança hoje ela vem para a igreja porque ela não quer ficar em casa. Ela ama a salinha das crianças, por exemplo, né? Ela ama os amiguinhos delas, entendeu? Ela ama o pastor. Nós temos muitas crianças na nossa igreja, não só aqui, mas na zona rural, porque nós temos cerca de 22 igrejas no município de Buritis, que é sob nossos cuidados. E isso me deixa muito feliz, porque eu aprendi isso muito cedo na minha vida. E quando eu chego nessas congregações, eu faço questão de saber o nome da criança, desde aquela pequenininha que está lá no colo da mãe, no colo do pai, entendeu? E não é assim um teatro, não. Eu amo fazer isso daí e eu sei mesmo o nome deles, entendeu? E eles ficam assustados comigo, mas quando eu chego eles vêm me abraçar, vêm com aquele sorriso, eles vêm me perguntar as coisas. Tem crianças que vão lá na minha casa sentar para conversar comigo como se fosse um adulto. Pastor, eu vim aqui perguntar para o senhor. Pastor, eu vim tirar uma dúvida. Que coisa gostosa, entendeu? Coisa boa. Agora, nós perdemos muitos jovens e muitas crianças porque elas passaram a ter medo da igreja. Onde estão os filhos dos pastores? Quantos filhos de pastores nós temos pastoreando hoje? Nossa. Entendeu? Que forte isso. Então, o meu filho é de uma geração em Rondônia de poucos filhos de pastores que estão trabalhando do lado do pai ou fazendo alguma coisa na igreja. Mas nós temos muitos filhos de pastores da minha época que hoje estão fora da igreja. Ou eles estão fora da igreja ou estão decepcionados. Talentos, músicos. Entendeu? Quantos músicos nós jogamos fora da igreja? Pega aí, olha os grandes músicos que tocam hoje nas grandes bandas do Brasil e do mundo. Não vou só dizer do Brasil. Eles passaram pela igreja. Se você falar hoje dos grandes ídolos da música pop, do rock, entendeu? Do sertanejo aqui no Brasil, de qualquer coisa, você vai ver os bons músicos passaram pela igreja. Começaram ali na primeira infância, às vezes. Entendeu? Verdade. Então, nós precisamos repensar isso daí, entendeu? Para nós não perdermos mais como nós perdíamos antes. E graças a Deus que nós não estamos perdendo. Mostramos para essa geração de agora que os nossos jovens podem apresentar na igreja, que eles podem tocar na igreja, que eles têm um louvor para apresentar na igreja, entendeu? E não precisa eles saírem daqui para se apresentar lá fora, porque eles estão olhando eles aqui dentro. Nós somos a vitrine hoje. Sim. Pastor, algum conselho assim
alguma direção para os pastores, literalmente, que com os filhos, às vezes de como se posicionar, do que passar para o coração dos filhos, para outra geração? Apresentar o Espírito Santo. Não tem outro segredo. A partir do momento que o pai consegue apresentar o Espírito Santo para o filho, ele se torna amigo do Espírito Santo. Entendeu? E isso é fato. Enquanto o pastor não entender que ele já é conhecido do pai, o filho já conhece o pai. Alguns têm o pai como amigo, outros têm como pai, mas não têm como amigo. Mas se o pai conseguir separar a paternidade do amigo Espírito Santo e apresentar para o filho um amigo chamado Espírito Santo, entendeu? Ele vai compreender a importância da presença do Espírito Santo, ele vai ser outra pessoa, ele vai ter outra visão, ele vai ser outra pessoa, literalmente. Então, o que o pai precisa aprender é mostrar para o filho, ou o pastor no caso, né? Como você perguntou, apresentar para o filho o respeito dele. Respeito você não compra, você conquista, certo? E fazer o possível para apresentar realmente o Espírito Santo para o filho e não apresentar a placa da igreja. Não apresentar a religiosidade. Ah, eu nasci nessa igreja, vou morrer nessa igreja. Eu nasci nessa religião, vou morrer nessa religião. E vai morrer mesmo. Com esse pensamento, né? Com esse pensamento vai morrer mesmo. E pior, que morre e ainda mata os filhos juntos. Sim. Então, o filho precisa crescer do lado do pai dentro da igreja. É ocupado nas coisas da igreja. E quando ele errar, ele está errando tentando acertar. Então, ajude-o, né? E faça com que ele ame. Porque se amar, a partir do momento que amar a igreja, não precisa mais ter preocupação. Ele pode até deixar a igreja. Ele pode até pegar um outro caminho. Mas lá na frente ele vai lembrar, puxa vida, eu preciso voltar. E pode ser por um tempo, né, pastor? E pode ser por um tempo. Aí ele volta e fala... Ele volta consciente, porque ele sabe que vai encontrar braços abertos esperando por ele. E se ele não tiver essa certeza, ele não volta. Como filho pródigo, né? Pródigo. Um grande exemplo está ali. Por que ele voltou? Porque ele tinha dentro dele a certeza que o pai ia estar de braços abertos. Entendeu? Se ele não tem essa certeza, ele se perdia por lá e lá ele morria. Mas ele tomou a posição certa, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Porque ele sabia que o pai estava lá esperando. Estava lá. Entendeu? Então tem muitas pessoas que já conseguiram enxergar isso, tem muitos pastores que já conseguiram enxergar isso, mas tem muitos que ainda não entenderam isso. Mas há tempo, né? Ainda está em tempo, dá tempo de acordar e de apresentar o Espírito Santo. É verdade. Pastor, e ainda nesse segmento de pastoreio, qual que é assim, o contraste que hoje o senhor vê dos pastores de hoje para os pastores da época que o senhor foi colocado como pastor, assim? Alguma diferença drástica? Muito, né? Muito grande, muito grande. Eu vejo assim, que aquele que deixou Deus trabalhar na vida dele e moldá-lo, ainda tem espaço. Mas aquele que não mudar a linha de pensamento e a forma de trabalhar, o espaço dele acabou. É um tempo. E a Bíblia fala sobre isso. Para tudo há um tempo. Então eu preciso entender o tempo de começar e o tempo de parar. E eu entendo assim, que tem muitos líderes que já chegou a hora de parar. Mas ele também tem esse pensamento errado. Eu vou morrer aqui em cima do púlpito. Mas antes dele morrer em cima do púlpito, ele esquece que ele está matando a igreja junto. Então não é muito melhor a pessoa, antes de morrer em cima do púlpito e achar que é bonito morrer em cima do púlpito de uma igreja, ele entregar para um mais jovem que vai fazer a igreja continuar viva, ou que vai dar prosseguimento naquilo que ele começou? Eu não tenho dificuldade nenhuma para parar na hora que chegar o momento. Porque eu vou olhar com prazer. Eu vejo isso hoje. Amanhã nós vamos ter um trabalho na nossa igreja. Toda a diretoria de jovens do estado vai estar aqui em Buritis amanhã. Legal. Tá saindo jovens hoje. Só a diretoria de grupos jovens, né? Uhum. Da 429, lá de Costa Marques, lá de Corumbiara, Cerejeiras, Colorado. Tem alguns vindo de moto.
Legal. Só a diretoria. Vão almoçar aqui amanhã com a gente e vão ficar muitos deles para a noite, o culto. Mas eu fui aqui em Rondônia presidente desse congresso de jovem, que é o Comadem, por 14 anos quando ele começou. Era Rondônia, Acre e Roraima. Nós chegamos a levar 36 ônibus aqui de Rondônia para o Acre. Muita gente. E eu fui praticamente o precursor desse congresso. Hoje ele ganhou uma dimensão tão grande que ele é dividido em duas regiões, região sul e região norte, mas com a mesma diretoria, entendeu? Então, é um grupo totalmente diferente, que hoje são os líderes, são os presidentes desse exército grandioso de jovem aí, mas eu me sinto muito, mas muito honrado no meio deles, e eles me honram também porque sabem que eu fui um dos que começou esse trabalho no estado, né? Fiz parte do primeiro congresso como vice-presidente no primeiro ano. No segundo ano, aí o presidente entregou e não quis mais, e eu assumi e fiquei 14 anos. Mas nós nessa época chegamos a fazer evento com quase 20 mil pessoas no Parque de Exposição em Ji-Paraná em 2002. Muita gente. Quando o Daniel explodiu no sucesso, entendeu? Ele fez show num final de semana, nós fizemos um congresso no outro, no Parque de Exposição de Ji-Paraná. E nós tínhamos mais público do que Daniel dentro do Parque de Exposição. Que legal. Um mega de um som. Eu tenho as fotos, entendeu? Não tem imagem, mas tenho foto desse trabalho. E hoje, o congresso teve que se dividir, entendeu? E eu olho e vejo com louvor. Agora, vou morrer lá em cima como presidente de jovem, vou matar o congresso? Vou acabar com aquilo que é tão lindo? Claro que não, né? Claro que não. Então, a vez é hoje do pastor Bruno, que está como um líder geral, e provavelmente daqui uns anos será outro, mas nós estamos aí construindo uma história. Na caminhada, né? E quão lindo é olhar para o Senhor e saber que o Senhor tem esse coração assim de que é pro reino mesmo, de que não é algo ali sufocado, né? Algo muito uma coisa só. Isso é muito lindo. E eu acho que realmente é como o Senhor falou, a liderança da igreja, ela tem que ter essa visão, né? Tem que ter essa visão de que é pro reino, que é pro Senhor mesmo. Não aquela coisa sufocante, que realmente é ali entre aquelas quatro paredes, né? Hoje, a igreja que não tem os seus olhos voltados para as crianças e para os jovens, a tendência dela é fechar. Ou se não fechar, ela ficar raquítica. É como as igrejas dos Estados Unidos. Nós vivemos uma época, há algumas décadas atrás, que os Estados Unidos era um país assim impressionante, como a Holanda, certo? A Holanda tinha, na década de 80, 90, 85% de cristão. Hoje ela está com 15%. Eu fui nos Estados Unidos pregar numa determinada igreja, que ela é americana, mas ela tem 19 membros e todos idosos. Ela funciona só no domingo de manhã e nos outros dias da semana ela é alugada para a Assembleia de Deus. Meu Deus. Entendeu? Então, eles preparam a igreja no domingo de manhã e a partir do meio-dia a Assembleia de Deus assume e o resto da semana. No sábado à noite eles terminam o culto, preparam a igreja e os americanos chegam no amanhecer do dia. 19 pessoas, 19 idosos, ou seja, eles não cuidaram das crianças, eles não cuidaram dos jovens e a igreja vai morrendo. A igreja vai acabando, né, assim. Ela vai acabando. Então eu dou graças a Deus hoje por ver, igual você está aqui, o Daniel e tantos outros jovens empenhados em fazer e usar as ferramentas que tem. Quais as ferramentas que nós temos hoje? Né? Olha aqui, ao Pode Crer, nascendo agora, mas já nascendo com força. Amém. Entendeu? E não é só o terceiro episódio que vocês estão fazendo aqui, esse é o terceiro de muitos que virão pela frente. Amém. Quem vai assentar-se nessa mesa aqui, nós não sabemos. Entendeu? Mas um dia lá na frente vocês vão poder olhar para trás e falar: o pastor Campos sentou naquela cadeira, a Aline sentou naquela cadeira, o Daniel num estúdio totalmente diferente, muito melhor que esse aqui, muito mais confortável que esse aqui, mas você vai poder olhar para trás e dizer: eu fiz parte dessa história aí.
entendeu? Então, hoje a gente tem essa geração, esses jovens com essas ferramentas, e é vocês que tem que usar mesmo, entendeu? Usar o que está disponível, né? E a gente aqui, né, com todo... tem que tentar se atualizar o máximo que puder para não ficar analfabeto, porque realmente somos analfabetos quando se trata disso daqui, né? Mas para isso Deus tem levantado vocês, que é dessa geração, que é a geração Y, né? Gente. É isso? Exatamente, pastor, que legal. E pastor, como é que foi esse tempo de missões, assim, de Europa, de Estados Unidos? Foram você e a esposa do senhor? Ou já foram com os filhos? Lá eu não fiquei, né? Lá eu só fui ministrar, né? Tá, só nessa. Só ministrar. Mas eu sempre digo, por onde eu passo, que eu tive a oportunidade de ministrar na Europa e tive a oportunidade de ministrar nos Estados Unidos. Mas eu sempre digo, como nós aqui falamos de tudo um pouquinho, que às vezes isso é uma ilusão de muitos jovens e de muitos pregadores, entendeu? E a América, e a Europa. Eu digo para você que as maiores experiências vividas com Deus e no meu ministério, elas aconteceram aqui no Brasil. Elas aconteceram nessas cidadezinhas por onde eu passei, entendeu? Na primeira igreja que eu pastoreei em Rondônia, que foi Colorado do Oeste, foi uma experiência extraordinária na minha vida, entendeu? Depois eu saí de Colorado, fui já para a segunda igreja maior do estado, que era Cacoal, fui pastor de Cacoal. Então, as minhas experiências ministeriais foram aqui no Brasil. Eu só tenho um arrependimento da América, de não ter feito o que eu poderia ter feito. São chamadas as oportunidades que vêm e passam. E a falta do conhecimento. Um ótimo assunto que você entrou aqui. Por quê? A minha ida lá nos Estados Unidos não acrescentou em nada para mim, no meu ministério. Falo de coração, certo? Se perguntar para mim hoje se eu aprendi alguma coisa indo lá nos Estados Unidos, não tenho nada para te falar, entendeu? Mas se você perguntar de qualquer igreja que eu pastoreei em Rondônia, nós ficamos aqui até o mês que vem, entendeu? Agora, olha para você ver, e para vocês que vão nos assistir, ou que estão nos assistindo, é impressionante a pessoa estar preparada, certo? Principalmente o jovem, o adolescente, porque ele não sabe a hora que Deus vai fazer alguma coisa na vida dele, então ele tem que estar pronto. Nessa ida minha aos Estados Unidos, eu fui em Boston, Somerville, Nova York, New Jersey, umas 3 cidades de New Jersey, e o meu voo estava marcado de Nova York com uma escala em Miami, uma pernoite em Miami, São Paulo. Então me levaram até o aeroporto de Nova York, e a gente andando no centro de Nova York, eu comecei a ver na Times Square os telão, grande cruzada com o pastor Billy Graham no Central Park, a partir das 19 horas de hoje. Meu Deus. Certo? Mas eu não falava uma palavra em inglês, e as pessoas tinham me deixado lá e tinham voltado. Eu tinha que alterar o meu voo das 7 da manhã de Nova York, Miami, certo? Eu tinha que encontrar um hotel em Nova York para pernoitar em Nova York, cancelar a reserva em Miami para fazer esse bem bolado. E o meu coração ficou ardendo. A única experiência que eu trouxe dos Estados Unidos foi em não ter assistido uma das últimas cruzadas do pastor Billy Graham. Foi um grande homem, né? Poderia hoje estar aqui falando para você, eu pude assistir o Billy Graham no Central Park, mas o fato de não falar inglês, o fato de não conseguir se comunicar, entendeu? Fez com que eu perdesse essa oportunidade na minha vida. Eu poderia ter buscado outros caminhos, mas eu achei mais cômodo entrar no meu voo e vir embora. Sim. Então não deixa a oportunidade passar, se prepare. Não pensa que não vai acontecer. Na minha vida não vai acontecer. Você não sabe o que Deus está reservando para você amanhã, então esteja pronto. Esteja pronto, preparado. Preparados. Entendeu? Então a experiência que eu trouxe de lá de fora foi essa. Foi aprender a perder oportunidades. Procura fazer um curso de inglês, pelo menos mais ou menos ali para você na hora que precisar, entendeu?
eu fiz isso, eu voltei de lá. Primeira coisa que Primeira fez. coisa que eu fiz, entendeu? Hoje eu não falo fluentemente, mas pelo menos me comunicar com o que eu preciso me comunicar, eu consigo pedir uma alteração de passagem, mudança, uma comida, alguma coisa, né? Então, assim, as minhas experiências é aqui no Brasil mesmo. Conheci lá fora e tudo, né? Pude viajar. Deus me concedeu isso, me deu um presente o ano passado. Uma experiência eu quero transmitir aqui ao vivo para vocês, da doutora Selva, né, da pastora. Eu estava orando no Pico do Sinai o ano passado, no mês de maio, e eu não consegui me lembrar o nome de muitas pessoas. Provavelmente ela vai ver isso daqui, eu já era para ter falado isso para ela. Mas foram nomes assim, mais ou menos de umas 6 a 7 pessoas que eu consegui mencionar no Pico do Sinai. E um deles foi o dela. E eu senti um carinho tão grande por ela, uma vontade de dar um abraço nela, entendeu? E eu orei por ela lá, no Pico do Sinai, entendeu? Eu não sei porquê, qual o mistério, o que aconteceu naquele momento, mas ela veio assim na mente, assim, de uma forma extraordinária. E eu orei por ela ali. E foi uma experiência extraordinária. E eu devo tudo isso, Aline, à igreja. Porque igual essa viagem para Israel, se não fosse a igreja, eu não teria ido. Entendeu? Então, eu sou uma pessoa realizada, pessoa grata a Deus e não me arrependo nem um pouquinho de ter feito e tomado a decisão que eu tomei de deixar uma empresa que eu era estava caminhando nela, assim, a passos largos dentro dessa empresa aos meus 18 anos. Para você ter uma ideia, aos 17 anos eu assumi a gerência de uma dessas empresas no lugar de um senhor que veio do Grupo Votorantim. Um administrador formado, eu com 18 anos de idade, eu assumi o lugar dele como administrador de uma filial. Aos 21 anos eu saí da empresa, 22 anos, para ir embora pastorear, e eles fizeram várias propostas, perguntaram se era salário, perguntaram se era o cargo, mandaram eu falar, até que por fim eu não falei, não queria falar que eu estava indo para o campo de missões, e eles riram e falaram, você vai ser pastor, rapaz, por isso você está indo embora, mas ó, se não der certo lá, volta, que as portas Seu estão emprego abertas. está garantido aqui. Entendeu? Troquei minha vida profissional? Não, Deus tinha um chamado na minha vida, entendeu? E é o que a gente está fazendo até hoje. E a hora que precisar parar, eu vou parar com o maior prazer do mundo, porque eu tenho certeza que não vou morrer em cima do púlpito. Eu posso até morrer em cima do púlpito se eu infartar de hoje para amanhã. Misericórdia, pastor. Mas não que eu vou morrer de idade lá em cima do púlpito, não. E esperar a igreja morrer também? Não, isso aí não. Tá cheio de jovens aí com talento para colocar para render, né? Para frente. Com mais força e é isso, não tem por que ficar. Né? E o senhor pode, né, dar esses testemunhos assim de ter realmente cumprido o chamado, né, pastor? De ter ido para as missões, se era uma palavra, se era um chamado que Deus tinha na vida do senhor. Então realmente foi cumprido assim essa questão, né, das missões. Foram etapas, né? Foram se realizando por etapas, mas é gratificante. Não tenho arrependimento nenhum. Louvo a Deus pela vida da minha esposa também, né? Porque sem ela a gente não teria chegado aonde nós chegamos, né? Uma pessoa extraordinária, uma pessoa com um coração, eu costumo dizer, um coração gigante, porque cabe todo mundo ali dentro, ainda sobra espaço para todo mundo ainda. Então, agradeço muito a Deus pela vida dela, pela família que eu tenho, né? E pela igreja. Ela é um amor mesmo, a esposa do senhor. E a pastora, inclusive, até falou para mim, né, sobre essa oração do senhor. E ela ficou muito assim, ela ali de tanta gente para ele lembrar dos discípulos dele, né? Tanta Foi gente. Um negócio então impressionante mesmo. E é um mistério mesmo. Ela sempre falou assim, é um mistério. Tem alguma coisa de Deus, muito de Deus aí no meio desse negócio. Foi tremendo. Que lindo, que legal. Pastor, em relação a essas experiências, o senhor comentou que teve muitas experiências aqui realmente no Brasil. Conta pra gente algumas das experiências assim que o senhor guarda mesmo no coração. Uma que marcou a minha vida. Assim, Colorado. Eu fui pastorear. Deus dizia pra mim que tinha uma grande obra. Eu saio de Minas e chego aqui em Rondônia, jovem ainda. Porque eu saí muito cedo para Minas. Então, me parece que com 29,
Com 29 eu já estava em Rondônia. 28, 29, eu não me lembro bem, também não vamos perder tempo com cálculo de um ano a mais ou um ano a menos aqui não. Mas eu era um jovem e eu tive uma proposta boa de emprego, fui trabalhar. Comprei uma casa em Vilhena, entendeu? E fui trabalhar. E estava tudo indo muito bem, eu novo, um cara, né, pronto para o trabalho, e consegui já comprar a casa. E em seguida aconteceu uma convenção e um congresso que na época acontecia junto, congresso de jovem e a convenção de pastores, que ainda era assim um número pequeno. E naquele dia o pastor presidente falou comigo, pediu para mim levar ele no centro de Vilhena para comprar umas coisas lá, e ele foi e comprou só um par de meia. Falei, esse negócio tá errado. O pastor me chamar para comprar, para levar ele lá no centro na loja para comprar uma meia. Aí quando a gente estava voltando no carro, ele virou para mim e falou, pastor, nós estamos precisando de você na obra e tal. Começou a falar, a igreja é muito sofrida, é uma igreja pequena e tal. Eu falei, meu Deus, de novo. Aí ele virou para mim e falou, perguntei onde era, aí tá. Ele, resumindo, era Colorado do Oeste. Fomos para. Eu falei, tem tempo para pensar nisso, pastor? Ele falou, o senhor tem tempo até segunda-feira, até domingo, isso era na sexta-feira à tarde, você tem tempo até domingo de manhã, porque domingo à noite eu tenho que anunciar. Meu Deus. Quem vai dar posse pro senhor lá? Eu falei, beleza. Fui lá, falei com a minha esposa, e a minha conversa com a minha esposa foi essa, olha, vamos embora para lá, a gente tem dinheiro para aguentar lá uns 3 meses a 6 meses. Se a gente aguenta esses 6 meses lá, se não der certo, a gente volta. Pessoal, a gente tem tantos amigos aí para todo lado, a gente vai embora. Tranquilo. Aí fomos para lá. Lá tinha 8 pessoas. Eram 8 pessoas que ceavam, membros da igreja. Um grupo de 12 pessoas, na verdade, com mais umas crianças que tinham lá. Então nós éramos em 12 no total com as crianças. E era a igreja, não tinha igreja, era um cercado de tábua, não tinha janela, não tinha casa para morar, não tinha como pagar aluguel. Nós dormimos ali uns 3 meses dentro daquela igreja. E ali nós ficamos quase um ano, não entrava ninguém, não ia ninguém naquela igreja. As pessoas não acreditavam naquela igreja, e aí eu fui para a oração, eu falei, meu Deus, mas tudo de novo. Eu fiquei 4 anos naquele lugar, não aconteceu nada, agora aqui de novo. Entendeu? Aí eu estava indo para uma linha, um sítio. A gente estava em 4 pessoas e era mais ou menos uns 10 quilômetros, a gente estava indo a pé. Aí nós paramos no meio do caminho, embaixo de uma árvore, assim, bem bacana, no alto de um morro, e de lá a gente avistava um pouco a cidade. E eles brincando, conversando, e eu baixei a cabeça e eu não estava legal. Cara de 28 anos de idade, mais ou menos. 2 crianças já, pequeno, né? E a esposa nova. Numa situação daquela, eu, cabeça baixa, mas fazendo um monte de plano. Eu falei, Deus, eu não vou aguentar essa situação aqui por muito tempo não. Eu vou embora deste lugar. Enquanto eles estavam conversando, brincando ali embaixo daquela árvore, sentado e olhando lá para a cidade, que a gente tinha mais uns 5 quilômetros para caminhar, a gente resolveu fazer uma oração. No que nós fomos fazer essa oração, Deus me mostrou uma chave dourada vindo na minha direção. E aí Deus falou comigo fortemente, falou, estou entregando essa cidade nas tuas mãos. Eu vi aquele choque assim. Aí Deus derramou um poder ali e tal, todo mundo novo, né? E acabamos de chegar no lugar que a gente tinha de chegar, voltei, mas os meses que se seguiram foram a mesma coisa, não aconteceu nada, entendeu? E aí as eleições tinham acabado de acontecer. Aí era o posse do novo prefeito e culto de ação de graça pela posse. E naquela época era muito comum reunir, mandar ônibus, e a prefeitura sabe como era naquela época, né? E o ônibus para as linhas buscando gente. Eu sei que a cidade toda quase estava em Colorado. Aí vinha um pregador de fora. E esse pregador que vinha era meu conhecido. Porque eu tinha vindo de São Paulo, eu tinha passado por Minas, grandes convenções como a de Juiz de Fora, São Paulo. Então, numa dessas convenções, esse pregador ficou no mesmo local que eu, e nós dormimos no mesmo local. E eu disse para ele que nós tínhamos parentes em Rondônia, conhecidos em Rondônia, e fizemos uma amizade.
Como eu estava perdido lá em Colorado e ele era o pregador oficial, o palestrante oficial do culto do prefeito, a cidade toda no local, as autoridades todas no local, e eu fui convidado para esse culto. E assim, ninguém me conhecia, ninguém falava comigo quase naquela cidade, nos bancos era a maior dificuldade do mundo. E o convite chegou lá em casa e eu falei, eu vou porque o pregador é conhecido, né? Vou falar com ele, pelo menos vou ter alguém lá para me apresentar para esse povo. Cheguei mais cedo, me posicionei no lugar que ele ia passar, coloquei o melhor terno e fui para lá. E realmente ele passou e falou comigo, me conheceu na hora que ele chegou, me abraçou e tal, ô rapaz, você por aqui e tal. E tudo isso Deus faz às vezes para mostrar para a gente que nós não precisamos confiar em homens, nós precisamos confiar em Deus. Aí falei com ele que estava pastoreando a igreja ali e tal, fiquei sabendo que era ele que ia estar ali e era um prazer estar revendo e tal. Aí ele virou para mim e perguntou, quantos membros tem sua igreja? Eu falei, tem 8. Sabe o que ele fez? Ele virou as costas e me deixou no vácuo, falando sozinho. Aí eu baixei a cabeça assim, fiquei olhando para ele assim, aí o mundo desmoronou, eu perdi o chão, assim, eu saí meio que sem rumo, assim, sabe? E eu não peguei o centro da quadra para ir lá pro palco, eu peguei o centro da quadra, peguei a esquerda, minha esposa sem saber direito o que estava acontecendo, mas para onde você está indo? É para os pastores ir para lá. Falei, não vou para lá não, eu vou sentar aqui, no meio do povo aqui, né, e, assim, mais ou menos assim, sou só mais um aqui. Mas quando eu virei à esquerda, vinha vindo uma moça com uma prancheta na mão. E ela disse assim para mim, você é o pastor Campos? Eu falei, sou eu. Aí ela virou para mim e falou, porque o prefeito quer que o senhor dirija o culto. Quase que eu perguntava para ela, você tá louca? Aí eu olhei assim para ela e falei, não, acho que você está enganada. Verifica direito aí que não é eu não. E virei para cá. Aí para ir pro meio do povo. Ela falou, não, ela olhou de novo lá, não, é o senhor mesmo, não é o pastor Campos? Eu falei, sim, sou eu. Aí ela, não, é você, tá aqui, ó, tá até o seu nome aqui, eu sou irmã do prefeito, já conversei com ele, é para o senhor dirigir o culto. Aí o Espírito Santo como que se tivesse dado um empurrão em mim, eu estou entregando a cidade nas tuas mãos. Aí eu peguei, eu cresci, porque quando você sente a presença de Deus, assim, eu virei um gigante dentro daquele colégio. Eu falei, não, moça, é eu mesmo. Deixa comigo. Deixa comigo. Você só me fala quem é o juiz, quem é o promotor, quem é o delegado, quem é o pessoal, quem ele quer que apresenta, coloca aí na relação aí. E a hora que quer que começa, que eu já tô indo lá pra cima já. Agora. Já fui lá pra cima lá, e cheio de pastores e de gente convidada, a cidade inteira, entendeu? E naquela noite, assim, foi até quase meia-noite, a cidade toda ali presente, entendeu? Eu não era ninguém naquela cidade, não abri piscar de olho, eu fiquei com 2 horas e pouco com o microfone na mão, dando oportunidade para um, dando oportunidade para outro. Em vez em quando eu falava alguma coisa e convidava as pessoas para visitar, que tinha um novo pastor na cidade e tal. Enfim, vendi meu peixe ali. No outro dia, segunda-feira, eu entrei no Bradesco. Uma das moças nunca tinha pegado na minha mão, Maria o nome dela, nunca tinha pegado na minha mão. Ela levantou para dar a mão para mim por cima do caixa, eu me lembro dessa cena. Ela era crente de uma igreja lá. Ô pastor, a paz e tal. Eu falei, a paz, irmão, Deus abençoe. Achei interessante. Eu ia saindo, o gerente me gritou. Ô pastor Campos, chega aí. Fui lá na mesa do gerente, ele puxou a cadeira, mandou trazer café. Pastor, eu tava olhando aqui, o senhor não tem conta com a gente. Eu peguei e dei risada, tirar dinheiro da onde? Vou colocar na conta. Ai, pastor. Eu falei, não tenho conta não ainda, mas vamos ter ainda, fica tranquilo. Me esqueci o nome desse gerente, encontrei com ele há uns anos atrás. Tá morando em Cacoal agora. Aí... mas vamos abrir, pastor? Eu falei, não, outra hora eu abro. Tomei o café e tal, peguei na mão dele, saí na rua. Quando tava saindo do banco, outro já gritou lá do outro lado, ô pastor Campos e tal. Resumindo, fiquei 5 anos e meio nesse lugar, construí uma grande igreja, linda igreja. A igreja lotou de gente, entendeu? E assim, até na zona rural, que é muito grande a zona rural de Colorado,
Cabixi, Cerejeiras, Corumbiara, aquela região todinha ali, até hoje, eu vou lá, eu não consigo sair. Tanta gente Crente, descrente. Aqui em Buritis, direto eu entro em alguma casa e a pessoa me conhece porque morou lá e veio para cá em 94, 95, 96, entendeu? E eu encontro pessoas de lá, daquela região. Então, foi assim uma experiência extraordinária na minha vida, numa igrejinha que eu pensei que fosse. Aí dali, o pastor me ligou e me convidou para Cacoal. Aí já é diferente, aí já, assim, nada a ver a igreja de Colorado com a igreja de Cacoal. Aí eu já fui para uma igreja grande, uma igreja super estruturada, carro novo, entendeu? Recursos financeiros para administrar e uma estrutura gigantesca. Tive muitas experiências ali também. Então, assim, para mim, minha experiência na minha vida ministerial é rondônia, né? E eu nunca sonhei na minha vida de vir parar em Buritis, de vir parar aqui. Do interior. Ai, gente, que coisa linda, pastor. Muito que legal. Bacana, meu Deus. Que reviravolta, né? E, pastor, um conselho, assim, às vezes quem tá assistindo e tá passando por esse tempo de deserto, de ter um chamado de Deus, mas igual o senhor lá ficou 4 anos, né, naquela luta, de como permanecer, assim, de como ter o coração firme na promessa e sabendo que mesmo que tá difícil, vai acontecer. Convicção e entender que o deserto é o lugar, porque as pessoas confundem às vezes e pensa que o tempo dele no deserto é moradia, e não é. Entendeu? Então, quando você pensa assim, não, eu estou no deserto, você precisa entender que pouco na frente vai ter um oásis. O oásis vai chegar. Entendeu? Então, e a gente está de passagem. E quando a gente está passando pelo deserto, Deus só provê o necessário, porque não dá para carregar muita coisa no deserto. Então, Deus provê para você só o necessário mesmo, para você cruzar esse deserto. Mas quanto menos bagagem você tiver e quanto menos coração você tiver nesse deserto, mais rápido você vai sair dele. Saindo dele, você vai encontrar o oásis. Então, o ministério é isso. Tem pessoas que às vezes ele inicia e ele pensa que ele entrou no deserto, mas ele quer armar barraca, ele quer armar tenda, ele quer construir, ele quer edificar, e não é o momento dele ali. Ali ele está de passagem, ele está num aprendizado. Ele está sendo moldado. Entendeu? Então é levantar a cabeça e a convicção, ter convicção da chamada, né? Não é fácil você iniciar, você começar os primeiros passos, né? Não existe este negócio de começar numa igreja boa, numa igreja menor, numa igreja maior. A igreja maior, se você colocar a pessoa direto também, ele pode sofrer o dano do peso, porque ele não vai saber administrar aquilo tudo ali que chega para ele, né? E isso está lá na Bíblia também. Moisés teve essa experiência de ter que colocar líder de 10, líder de 20, líder de 50, líder de 1000, né? E é a mesma coisa hoje. Então, o primeiro passo na vida da pessoa que tem desejo de ministério é ele entender o tempo de Deus, entendeu? E entender que tudo é um aprendizado e a pessoa precisa juntar essas coisas aí na vida dele e aguardar o tempo de Deus. E ter convicção da chamada, porque se não tiver convicção não vai atravessar esse deserto. Sim. E algo que sempre o senhor me ensinou desde cedo, pastor, desde o início da conversão, no início da caminhada, sobre isso, sobre viver a estação que o senhor tem te colocado no momento. Porque é como aqui no mundo físico, por exemplo, verão, inverno, primavera, às vezes a gente tá com roupa de frio vivendo no verão. Aí não dá certo. Então a gente tem que realmente saber o tempo, né? Administrar esse tempo, né? Saber se adaptar a ele, né? E sobreviver. E daí, dentro desse assunto, volta naquilo que o senhor mesmo falou sobre as gerações, né? Sim. De entrar no meio da geração nova agora, de saber... Tem que fazer, não tem como você se isolar, né? Porque como que a pessoa vai fazer nos dias de hoje se ele tem que trabalhar com o adolescente, ele tem que trabalhar com o jovem? Ele tem que estar preparado para essa mentalidade de agora, né? Para a informação em tempo real. Não existe mais aquela possibilidade de você falar errado ou ensinar errado e achar que ninguém vai saber que a pessoa está ensinando errado. Porque às vezes a criança de 5, de 6, de 7 está lá sentada no banco, mas ela está com o amigo Google na mão lá,
consultando para ver se a pessoa está falando a verdade. Se não está falando a verdade... Tá na Bíblia, se não tá, o que é que tá? Não tá, né? É verdade. A pessoa chega ali falando, contando uma história ali cheia de floreado, mas a pessoa está lá consultando, não bate nada, os dados não bate nada do que ele está falando, já a mensagem dele vai embora. Isso acontece às vezes com a gente na prática, até com a gente. Você está admirando um pregador, às vezes uma mensagem maravilhosa, aí lá no meio ele solta uma coisa que não é nada daquilo, pronto, acabou. Entendeu? Então a pessoa, o simples, Jesus sempre trabalhou com o simples, mas o simples dele faz efeito na vida da pessoa, porque vai com unção, vai com virtude, entendeu? É igual vocês estão aqui, ó, fazendo o 3º episódio, mas vocês estão fazendo com vontade, com o coração voltado nisso daqui. Então Deus vai honrar. Amém. Entendeu? Não precisa ter aquela preocupação, nós não temos uma câmera de última geração, nós não temos isso, nós não temos aquilo, não importa. A ferramenta que Deus está dando para vocês é essa agora, Amém. Usa ela. No tempo certo vai chegar a outra. Amém. Entendeu? Amém, Daniel. Amém. Então, são tempos, né? E isso é maravilhoso você trabalhar com isso daí. Que lindo, pastor. E é verdade. Nossa, falar que nem a Stephanie é muito verdade isso. Mas glória a Deus. Pastor, tem alguma coisa que o senhor queira nos dizer assim? Não sei, às vezes algum conselho em geral, assim, para as pessoas? Algo que o senhor às vezes sentiu no coração de falar mais sobre o seu testemunho, ou sobre alguma mensagem mesmo? Eu creio que nós já estamos caminhando para o término, né? Eu acredito que conselho hoje para você jovem, porque nós estamos falando aqui para vários tipos de público, né? Mas a nossa preocupação maior hoje é em alcançar esses jovens, né? Essa geração que está aí e mesmo dentro da igreja, uma geração que às vezes perdeu aquela alegria, o ânimo, a convicção de que o nosso projeto não é aqui nós estamos passando e o nosso objetivo é um pouco mais além, né? E tem muitas pessoas parando. O medo, a incerteza, a insegurança, a dúvida está tomando conta dos corações dos adolescentes, dos jovens, das famílias de uma forma geral. Então eu quero dizer para vocês o seguinte: quando nós estamos passando por esses momentos difíceis que muitos estão passando, muitos lares destruídos, muitas famílias destruídas, por poucas coisas, por pequenas coisas, me faz lembrar a chegada das pessoas que vinham a Jerusalém, porque pelo menos 3 vezes por ano eles tinham que subir a Jerusalém para adoração nas 3 principais festas, e chegando em Jerusalém, eles tinham que passar pelo Vale de Baca, ou Vale das Lágrimas, ou Vale do Choro. É um tipo de planta que tem ali, e é como lágrima. A madeira, ela exala, parecido com uma lágrima, e corre. Então por isso o nome de Vale das Lágrimas e Vale do Choro. E as pessoas não tinham como chegar no templo sem passar pelo Vale de Baca. E ali é um lugar difícil, lugar de choro. Só que eles vinham de outras regiões de Israel para adorar a Deus em Jerusalém. Então eles não tinham como, eles eram obrigados a passar pelo Vale do Choro, certo? Mas eles não permaneciam no Vale do Choro, eles passavam direto. Entendeu? Eles passavam vendo as árvores, eles passavam vendo as lágrimas, eles passavam sabendo que ali era o Vale do Choro, era o Vale da Lágrima, mas eles sabiam que lá no alto, entendeu? No Santo do Santo e dentro do templo, eles estariam adorando a Deus. Então subiam com alegria e voltavam, mesmo vindo de longe. Então o que eu falo hoje para essas pessoas que estão passando pelo Vale de Baca? Entendeu? Não fica nele, não fixa a residência nele. Passa aí enxergando lá na frente Jerusalém, onde você vai adorar, ou seja, a cidade santa te espera. Algo muito mais sagrado lá na frente está à nossa espera. Então não é as dificuldades, os problemas, as incertezas, a vontade. As pessoas às vezes confundem a necessidade com a vontade, né? Necessidade Deus supre, vontade tem que aguardar.
entendeu? Então as pessoas às vezes confundem muito isso daí. E no tempo certo Deus cuida desses detalhes, né? E a gente vamos passando aí pelo Vale de Baca, caminhando, mas vamos chegar em Jerusalém e nós vamos adorar. Amém. Glória a Deus. Amém? Amém, pastor. Amém. Foi uma honra ter o senhor aqui conosco, dividindo um pouco, bastante da sua vida conosco. Nós ficamos muito felizes por esse tempo de qualidade. Alguma pergunta, senhor Daniel? Cameraman? Acho que já passou todas as perguntas. Estou impactada. De verdade, pastor. Realmente, assim, o senhor nos edificou muito com os testemunhos. Muita coisa, assim, era pra mim. Muita coisa era pra mim, principalmente nesse campo missionário, igual eu já tinha falado pro senhor antes de nós começarmos. Muita coisa disso aí era pra mim, com certeza. E, em nome de Jesus, vai chegar no celular do senhor aí os testemunhos, porque eu sei que vai edificar muita gente. E, mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigada por isso tudo. Eu que agradeço, Aline, a confiança da pastora Selva, do pastor Wendel, e estar aqui com vocês neste momento. Para mim está sendo gratificante também, porque nós estamos aqui num bate-papo, mas esse bate-papo, Deus está aqui presente com a gente. Né? Nós estamos aqui falando do reino. Sim. Né? Nós estamos aqui em gerações diferentes. Eu estou com 60 anos, mas falando com você, minha memória é como se fosse ontem, né? Como se eu estivesse com meus 18, com meus 20, com meus 27, né? E sentindo aqui a presença de Deus também, que é mais importante, né? E vendo hoje eu com 60 anos, mas vendo você aqui tão jovem, o Daniel aí tão jovem também, já envolvido nesse projeto que é o projeto de Deus. Então, eu só tenho a agradecer a Deus, né? A honra é nossa em estar aqui. Que isso, pastor, que isso. Muito obrigada. E é igual o senhor falou, estamos aqui com muita vontade de ver isso aqui só crescendo mesmo para o reino, para fazer a vontade dele mesmo. E que isso realmente alcance muitas vidas que precisam Amém. dessa mensagem, que precisam dos testemunhos do Senhor, da sua família, né? De tudo aquilo que o Senhor compartilhou conosco. Amém. Então, meu muito obrigado. E é isso. Por aqui nós ficamos com o 3º episódio do nosso Pode Crer. E eu espero muito que você realmente leve para o seu coração essas sementes. Foram lançadas nessa mesa aqui hoje muitas sementes, muitos testemunhos que podem edificar na sua vida e que isso realmente possa ir para o seu coração, nessa terra fértil do seu coração, e você colher bons frutos dessas sementes um dia. E testemunhar pra gente tudo aquilo que realmente falou com o Senhor. Deixa aí nos comentários. Curte esse vídeo, compartilhe com seus amigos, com as suas amigas. Se inscreva no canal, ative o sininho. Fique de olho aí nos próximos episódios. Um beijo e até mais.